Falamos agora a respeito de milho, aqui no Agricultura BR. Há pouco nós falávamos sobre vários temas que estão ali impactando o mercado de petróleo, mercado de óleos vegetais e com soja, afeta a soja, outras oleaginosas com certeza, mas que afeta milho também. E para falar a respeito mais especificamente do cereal, nós vamos conversar ao vivo com Roberto Rafael, ele que é analista de mercados, participa desta edição do Agricultura BR aqui no canal do Boi conosco. E, Roberto, antes de eu perguntar cenários, situações mais diretas aqui relacionadas ao Brasil, eu queria saber como que essa situação Israel-Irã, esse conflito, pensando também que Irã tem ali uma grande produção de petróleo, né? 5% da produção do mundo, controla um canal onde se escoe nitrogênio, petróleo também. Como é que esses fatores afetam o mercado do milho, que vem em alta também por conta disso, e também a produção, de uma certa maneira, a demanda sobre etanol e outros produtos que saem do milho? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Prazer estar contigo, com todos os ouvintes do Agricultura BR. É sempre um prazer ter com vocês, tá? Hoje nós estamos, na verdade, aqui num dia bem calmo, né? Estamos aqui no escritório, mas mercado muito parado, né? Por ser uma ponte de feriado. Fabiano, com relação a essa questão da guerra, né? Israel, Irã, ela sim, primeiro, quando a gente entra num cenário como esse, vira uma incerteza muito grande, né? Esse fator de incerteza é o que faz com que os mercados mexam e tenham muita volatilidade, para cima, para baixo, para cima, para baixo. É o que a gente tem visto aí, principalmente agora o petróleo subindo, né? Ele que já estava quase batendo US$ 60 o barril, agora já está no patamar aí de 75, 76, enfim. Isso mexe sim com os preços, porque principalmente na questão de petróleo, se o petróleo ele seguir em alta, a gente vai ter tanto soja como milho acompanhando os preços do petróleo, porque aí você teria uma demanda maior, tanto para biocombustíveis, né, seja de biodiesel com a soja e o etanol de milho com o milho, né? Então, isso mexe, né? Além do que, citou bem a questão de alguns insumos utilizados na produção de grãos que saem daquela região são extremamente importantes. Uh, Esse canal é o grande preocupação que uma hora feche, mas eu acho também que se isso acontecer vai ser muito rápido, sabe, Fabiano? Eu acho que não vão deixar, porque por ali passa 25% das exportações mundiais de petróleo. Então, só por esse fator, a gente já sabe que aí, para mim, claramente, Estados Unidos entraria nessa guerra por conta disso, tá? Então, eu acho que a gente não vai chegar a ter isso, mas o petróleo, ele na verdade subindo, então, como a gente estava falando, pode trazer melhores preços aí para as commodities, né? Roberto, e aí trazendo um pouco mais para o Brasil, que tem este fator, este cenário, tem um Brasil que está com um bom desenvolvimento da segunda safra de milho, mas quando a gente olha a colheita, quando compara com o ano passado, média dos últimos 5 anos, ela está mais atrasada, né? E a gente tem aí um impacto de uma entrada de uma frente fria, primeira do inverno brasileiro, na segunda-feira, vindo com um pouco mais de expressão. Como é que esses fatores de expectativa de uma grande segunda safra, mas ela está no campo ainda, clima que muda, como é que tudo isso tem impactado o mercado nacional? A gente poderia dividir em duas etapas aí, tá, Fabiano? Primeiro, no mercado de futuros, né? O mercado de futuros, o milho hoje na B3, ele está espelhando um contrato que encerra dia 15 de julho. Então ele está lá naquela faixa de R$ 63 por saca, né? Enquanto que o mercado, e isso é base Campinas, a B3, né? E o mercado de Campinas, né? Ele está hoje no mercado físico alguma coisa ao redor de 67 a 67,50 colocado na indústria, tá? Então, assim, primeira coisa que a gente vê é que na B3 o mercado está precificando o preço para 15 de julho, tá? E o mercado físico é o momento atual, tá? Então, assim, para o momento spot atual, o que que nós estamos vendo? O mercado ele até se segurou um pouco nos últimos dias, né? Por conta de que exatamente isso que você falou. Nós tivemos, se a gente for lembrar lá atrás, nós tivemos, na verdade, no início do plantio da safrinha brasileira, nós tivemos um atraso, né? Pelo atraso das chuvas, tal. Aí depois as chuvas começaram a chegar. De repente, o plantio da safra brasileira
ela, ela ficou avançada em relação a anos anteriores, né? Então, a safrinha depois terminou dentro de uma velocidade que a gente, até num primeiro momento, ninguém esperava, mas isso aconteceu, né? Então, esse milho, de uma certa forma, ele começou atrasado por conta do atraso do plantio. Aí tivemos dois fatores que foi uma ocorrência um pouco acima do que o normal. O primeiro deles é chuvas, né? Foi um clima muito úmido, maio e junho, né? E junho começou a entrar, até o finalzinho de maio, mas junho começou a entrar as frentes frias, tá certo? Então isso faz com que o ciclo da produção do grão, ele se estenda. Então nós estamos aí com, realmente, nesses últimas 2 semanas, aonde se esperava que esse milho já tivesse entrando com maior velocidade, mas não está entrando por conta exatamente dessas três ocorrências: atraso no plantio no primeiro momento, umidade alta e também o clima muito frio. E isso fez com que, na verdade, alguns consumidores esperavam que isso entrasse um pouco antes, estavam com os estoques mais baixos, então continuou no mercado comprando. E o mês de junho, em si, este ano aqui, é o mês que estamos passando pelo menor nível de estoque disponível, tá? Por ser exatamente aquela expectativa de entrada da safrinha. Como é uma safrinha atrasada ao redor aí, posso te dizer, de 15 a 20 dias, né? Que nós provavelmente na segunda-feira vamos ver os novos números, mas não vamos chegar nem em 10% na média nacional colhida, né? Então isso daí, na verdade, fez com que houvesse uma demanda nesse período que sustentou os preços. Muito bem. O fato é que esse atraso, tá? Ele jogou toda a produção para um período praticamente muito curto para a colheita, né? Então, provavelmente agora no mês de julho, a gente vai ver aí cerca de 70 a 80% da safrinha brasileira sendo colhida. Isso representa alguma coisa aí de 75 a 80 milhões de toneladas de milho a ser colhido num único mês. Então, aí é que nós vamos ter realmente o pico, né, da colheita da safra, e é onde deve pressionar os preços, tá, Fabiano? Então, assim, nós estamos tendo hoje um cenário de preço no mercado spot ainda acima da B3 por conta desse cenário de atraso. Mas eu particularmente acredito que nós devemos ter aí mais a próxima semana, né? Que deva estar ainda um pouquinho atrasada, mas aí finalzinho de junho, né, que é a última semana de junho, ainda é na outra semana, dia 29 e 30, 29, uma segunda-feira, a gente já vai ter uma aceleração da colheita em todas as regiões, tá? Ah, outra coisa que você me falou sobre a temperatura fria, mais uma onda de frio. Realmente a gente está vendo aqui que chega aí para mais uma onda, mas os níveis que nós estamos vendo de frio, chega alguma coisa ao redor de 5 graus, e também eu diria, Fabiano, que agora praticamente de uma região sofreria se tiver alguma geada. Então, apesar do clima mais frio, a gente não está vendo a possibilidade nesse momento de ter geadas, e mesmo se tivesse, não afetaria a produção. A última pergunta que eu vou te fazer é em relação a um ponto que a gente tem abordado em algumas ocasiões aqui no canal do Boi, que é em relação à demanda por milho e a demanda projetada frente à oferta. E alguns têm apontado que pode faltar milho, né, que pode ter ali um cenário de maior demanda do que produção, né, de milho, oferta de milho, podemos dizer dessa maneira. Como é que essa demanda tem se comportado aqui no Brasil? Como é que ela tem evoluído? Já que, por exemplo, se a gente pegar e olhar para as usinas de etanol de milho, nós estamos vendo montagem de novas indústrias no Mato Grosso do Sul, ampliação no Mato Grosso, também em Goiás, o Centro-Oeste principalmente, vindo com um cenário um pouco maior para uma demanda de milho que há alguns anos atrás ela não existia. Então, Fabiano, você sabe que essa questão da demanda de grãos para biocombustíveis, em muitas entrevistas que eu venho dando, eu venho falando já há uns 4 anos, 3 anos para cá, de que a salvação da lavoura seria exatamente a questão do etanol, porque isso tinha uma tendência de aumentar, porque nós vimos isso lá nos Estados Unidos no início dos anos 2000, né? Então nós estamos vendo isso agora no Brasil. O consumo de etanol hoje já representa 25% do consumo brasileiro, né?
ela só perde aí para a avicultura, e se você levar em consideração a exportação, também, né? Então, assim, não acredito nessa tese no momento de falta de produto, porque nesse momento nós estamos falando de um excedente muito grande. Tanto que vale alertar que, como a gente tem uma safrinha muito boa, apesar dos consumos estarem muito bem, nossa, aqui, pelo menos, os números que eu trabalho como consumo fechado para o ano é de 91 milhões de toneladas. A Conab fala em quase 90, tá, Fabiano? Eu estou colocando um pouco a mais, porque para mim os números de etanol vão crescer do ano passado para esse ano um consumo adicional de mais 3 milhões de toneladas. Então, esses números que estão hoje nesses balanços de oferta e demanda, que existem muitas consultorias, a própria Conab soltam isso daí mensalmente, esses números já estão projetados, né, de aumento de consumo, tanto de ração, como também de etanol para este ano. Então, esse número já está incluso. No meu balanço de oferta e demanda, tá? Para a gente terminar praticamente com os mesmos níveis de estoques que nós tínhamos no ano passado, que você se lembra que em alguns momentos, em algumas entrevistas, eu sempre fui contraditório com relação ao que o USDA e Conab vinha projetando, porque se fosse aquilo, o mercado de milho tinha mantido-se em preços a níveis de R$ 90 o ano inteiro passado, e até a chegada dessa safra, né? Isso baseado num cenário de preços de dólar e exportação que nós tínhamos. Isso não é uma verdade, então a gente trabalha aí com um número que entrada de safra de 15 milhões de estoques, mas para esse próximo ano a gente terminar com 17. Para terminar com 17 milhões de estoques, que seriam aquele estoque que eu falo para vocês que fica uma parte ainda na indústria e uma parte disponível na entrada de uma nova safra, nós vamos ter que exportar 49 milhões de toneladas. É o meu número de hoje, tá, Fabiano? Então, assim, nós temos um excedente muito grande ainda na produção de milho, e que nós temos que aproveitar o que tiver de oportunidade nas janelas de exportação. Lógico que hoje a gente tem uma certa dificuldade com preço, até porque nós estamos com um cenário de câmbio, né? Que a gente chegou a bater até 6,30 e agora estava 5,50. Apesar que está acabando o ciclo, pelo menos a definição da pauta da última reunião do Copom, dizendo que estava encerrado o ciclo de alta. Então, isso pode trazer, eventualmente, apesar de estar uma taxa alta, mas dependendo do que acontecer, inclusive nesse cenário também guerra, e também eu acho que agora, acho que daqui para baixo de 5,50 vai ser difícil, tá? Mas assim, Fabiano, eu acho que a gente tem aí hoje, por exemplo, na exportação, milho, para colocar nos portos na faixa de 65, 66. É um cenário de preços baixos em Chicago, um excesso de oferta e um preço de câmbio também muito baixo.